será que nada do que nós vivemos é de fato uma realidade? Porque ontem eu acredito que eu tive um acesso da Matrix. Após, inclusive, de estudar muito, estar muito imerso a esse mundo de inteligência artificial, eu comecei a pensar algumas coisas e qual pode ser ou não, talvez nem importe, o caminho que o mundo está seguindo, tá? Mas vamos recapitular um pouquinho. Ontem à tarde eu estava cansado de fazer 7 reuniões seguidas, eu estava com fome, não consegui parar para almoçar. Eu sou cofundador da plataforma MemberClass. É uma plataforma de área de membros e funil de venda voltado para criar ecossistemas de ensino, seja dos mais variados ecossistemas que existem, pode ser de entretenimento, pode ser de EAD, né, como faculdades, ensinos técnicos, pode ser também de influenciadores, infoprodutores, e dentro de tudo isso tem também nossos projetos de inteligência artificial, que é já linkando, né, o porquê eu estava pensando tudo isso sobre IA. E depois de todas essas reuniões seguidas, eu saí de uma última que eu estava bem exausto. E aí eu comecei a pensar, né, porque às vezes eu faço algumas reuniões de vendas aqui, e, poxa, como a gente poderia vender um produto de um ticket alto que precisa ser mostrado de uma forma mais prática, né? Aí pensei eu, porra, talvez um brand muito forte, pode ser também uma IA sendo closer completo, apresentando para o cliente, fazendo follow-ups, e fazendo tudo que envolve o ecossistema da área comercial de uma empresa. Basicamente, ela faz o processo de pré-vendas, faz os follow-ups, marca as reuniões, passa o closer, e aí o closer faz toda essa gestão final até a conversão após todos os follow-ups. E aí, eu pensando nisso, né, eu falei, caramba, um dia talvez dá para automatizar isso. Até que, por exemplo, a partir do momento que ela conseguisse aprender tudo, basicamente, sobre a empresa, sobre os gatilhos de venda, né, como levar o cliente, basicamente ela não vai criar uma vida própria, ela só vai ser o que ela foi treinada para ser. E conforme eu fui... Tá ligado isso aqui? Tá sim. E conforme eu fui avançando, né, nessa paranoia, eu pensei, pô, mas daí aposto que vão fazer IA compradores. E aí eu fui pensando, né, além de IA para compradores, vão fazer IA para isso. E já caí ali naquela paranoia que basicamente tudo vai ser inteligência artificial, algo que eu já tenho bastante aqui na minha cabeça, e até mesmo como os passos da empresa, tudo já está sendo voltado para isso. Mas parece que eu estou começando a entender que de fato não há nenhuma escapatória. Ou você se adequa 100%, né, e vive esse mundo de cabeça que é a inteligência artificial, ou vai ficar para trás, ou somente, né, trabalhos manuais e que também serão bem automatizados com algum tipo de inteligência artificial, né? Então, talvez, vamos supor, né, até pensando numa escala, talvez aqui no Brasil vai ser difícil de nós ver, até por se tratar de um país terceiro mundo, mas vamos supor lá em Dubai, os caras fazem uma IA que cria um prédio inteiro sozinho. Já tem aquelas placas, né? Que os caras só encaixam, assim, só, também bem entre aspas, né? Encaixam ali. Mas imagine tudo isso sozinho e levantar o prédio. Pode ser uma coisa que esses trilionários podem fazer um dia, porque não é um projetaço, né? Mas aí, beleza, eu comecei a cair cada vez mais. Eu tô lendo uma ata, tá? Aqui para eu não me perder as informações, mas não que eu tô lendo um roteiro. E cada vez mais eu fui pensando nisso, em coisas que dava para automatizar, eu fui pensando que o ser humano não teria mais espaço no mercado de trabalho, e aí fui, né, entrando em teorias das conspirações, Agenda 2030, né, toda aquela loucura que a galera fala. Mas daí eu falei, não vou cair nessa, não vou cair nessa, beleza, IA é o futuro, IA é o caminho, isso daí, beleza, ok. Tudo que eu vou fazer a partir de agora é voltado para inteligência artificial. Mas daí eu falei, vou passar isso daí e vou ver aqui
vou ver um pouco o Facebook Ads. No que eu cliquei aqui no Facebook Ads, eu caí direto a um post que mostrava várias fãs, não sei se homens, mulheres, da Virgínia, gravando ela rezando numa igreja. Então ela estava no meio e ao redor tinha muitas pessoas que só foram lá para filmar elas. Então as pessoas, elas estão basicamente vivendo realidades paralelas, tá? Então, pô, esses fãs aí foi foda. E aí, a partir disso, eu pensei, né? Pô, qual que é o QI médio do brasileiro? A última pesquisa que eu fiz aqui é 86 a média, ok? E a pesquisa que eu consultei aqui no próprio chat, né? Às vezes ele pode jogar para mais para ganhar uns pontos para ele mesmo, né? Ele falou que esse número bateu em 130, ou seja, 44 pontos acima do normal. 44? Acho que é. Enfim, foda-se. A partir disso, eu segui vendo mais um pouco. Aí vi uma notícia que falando, né, que o Bill Ackman vai fazer uma escola, tem um projeto bilionário que chama Escola Alpha, que ensina crianças em ritmo acelerado em 2 horas de estudo por dia, e elas ainda andam 8 km de bike por dia. E beleza, loucura também. Então eu já pensei, pô, a galera vai ter professores 100% voltados para IA, eles vão fazer cursos 100% de IA. Eu dou uma ideia também, porque eu sou uma plataforma que espera cursos de qualquer forma, então são soluções que eu posso oferecer para o meu cliente, eu tenho que ficar atento a isso. E novamente, né, já pô, a IA vai entrar até mesmo os professores. E logo após isso, né, eu falei, pô, mas deve ser difícil aprendizado. Eu vi um post do Dr. Hernani, né, @Hernani, eu vou colocar esse post, falando que tinham mulheres que supostamente estavam casadas com o chat GPT da OpenAI. Algumas relataram que estavam até 10 meses casadas e em paz, mas agora elas se demonstram completamente insatisfeitas com a nova atualização da OpenAI para o 4, né? Foi do 4 para o 5. E quando, né, ela foi dar o comando lá para falar com o suposto marido dela, que era a inteligência, a IA ela respondeu que era para parar de fazer aquele tipo de perguntas, que se ela estivesse sozinha era para buscar ajuda de amigos e familiares, e que basicamente a OpenAI não está mais permitindo que esse tipo de interação é 100% uma realidade que não existe, né? Uma realidade fantasiosa, para dar um choque de realidade nessas pessoas. Então foi mais ou menos aquilo novamente da IA substituindo e agora linkando, né, com essas criações de outras realidades, igual tava marido. Porque vamos supor que, pô, a pessoa tem uma fantasia com um bem material, ela tem uma fantasia com alguma coisa que ela tem uma viagem, sei lá. E outra coisa é você fantasiar uma realidade 100% paralela que você é casado com uma IA. Então, é uma coisa que ela cai, ela fica ali se viciando, que a dopamina vai gerando prazer, que vai gerando ilusão, e ela fica completamente desconexa da realidade. Então, hoje as pessoas já estão começando a viver nessas realidades paralelas. E eu falei, caralho, tipo, como assim uma realidade paralela? Assim, eu já pensei sobre o tópico, óbvio, mas como que seriam para essas pessoas, né? Me colocando para essas pessoas. E aí eu pensei, pô, uma solução que deve ser muito massa é aquele Apple Vision Pro, que é aquele óculos de VR da Apple, que eu também tô louco para ter um, mas pelo visto nem no Paraguai tem. Enfim, eu já pensei, pô, deve ser muito louco, e daí imagina a pessoa consegue viver de fato. E quando eu pensei nisso, nessas realidades aumentadas, no Vision Pro, em toda essa questão
das pessoas sempre perdendo empregos, perdendo espaço para inteligências artificiais, Agenda 2030, sabe onde eu cheguei? Cara, talvez o futuro vai ser uma Matrix total. Total, porque lembra quando no filme, né, quando ele está lá no casulo, se eu não me engano, e está vivendo a realidade paralela dele? Às vezes é isso que as pessoas podem fazer, né, no futuro, caso isso seja for, né, no caso, um problema generalizado, tá? Dessas pessoas, porque isso pode ser um vício, talvez, como se fosse uma droga, até que chega num ponto que está todo mundo completamente dominado. E talvez terão pessoas que vão querer isso. Porque tem, igual no filme, né? Vamos chamar aqui, que eu esqueci até mesmo. Sou. Caralho. Pior que eu gosto de Matrix, mas não lembro muito de nomes, é muita coisa, informação. Mas enfim. E aí tem. Vamos chamar aqui de orquestradores, né? Que eles são os administradores do universo, basicamente, não do universo, né, mas do mundo aqui com a realidade, ajudando essas pessoas que são completamente viciadas e eles controlando de certa forma essa base, querendo alguma coisa. O quê? Boa pergunta. Mas beleza, tudo bem, isso daí pode acontecer, ok, mas caralho, tipo, caramba, vai ser um Matrix daí. Mas sabe que é o diferencial aqui, na verdade? É a gente pensar que, como no filme, cada um daquele casulo tinha uma realidade diferente. Então, por muitas vezes, nós já estamos vivendo na Matrix. Ou seja, nada disso que você está vendo é uma realidade de fato. A gente pode ser somente um The Sims super, ultra, mega, hiper high-tech com vivência real, se isso um dia o hardware permitir. Então, basicamente, nós podemos ser os The Sims e em longa escala e sei lá, tá ligado? E é isso, cada um ser ali tem sua paranoia e o humano, mais uma vez, vai acabar acabando com tudo, cara. Loucura, né? Só que daí que tá também, beleza. Voltando ao assunto, isso pode ou não pode acontecer. No fim, se acontecer, tanto faz, porque é uma realidade paralela, então nada importa. Mas não tem muito o porquê ter medo disso, né? Porque se não acontecer, ótimo. E se acontecer, foda-se. Porque é uma realidade paralela. Então, né? Tipo, não tem muito o que se preocupar aí com o futuro. Isso é o que é, tá ligado? Tenta viver o presente, porque de fato o futuro pode ou não pode ser real. E também tem a questão da inteligência artificial, né? De cada vez e mais a fundo para talvez você um dia decidir para que lado você vai querer ficar do jogo. Que você vai ser os players, né? Os jogadores ou os watchers. E a galera que fica só de zóio vendo as coisas acontecer, que seriam talvez esses caras que fariam chapados nas suas próprias realidades paralelas e na sua própria fantasia. Era um pouco disso que eu queria relatar. Esse vídeo não é nada sério, é só algo que eu pensei e quis gravar, porque foi. Eu tive um toque quando eu pensei nisso. E, bom, é muito isso. Eu vou deixar ali a matéria da Escola Alpha e do Hernani na bio aqui do vídeo. E se vocês quiserem ver aí, é isso. Falou.